Existe um momento na vida em que o coração já não consegue mais fingir que está tudo bem. Um momento em que o sorriso já não sustenta a dor, em que as palavras se tornam poucas e o silêncio começa a falar mais alto que tudo. Talvez você esteja exatamente aí agora, tentando ser forte, tentando continuar, tentando acreditar, mas por dentro, você está cansado. Cansado de lutar sozinho, cansado de tentar e não ver resultado, cansado de orar e sentir que o céu está em silêncio. E é nesse lugar, nesse ponto exato, que algo espiritual começa a acontecer. Porque quando a alma chega no limite, ela para de confiar em si mesma e começa, mesmo sem perceber, a buscar algo maior. Talvez hoje você não tenha forças nem para fazer uma oração bonita. Talvez tudo que você consegue dizer seja: Deus, eu não aguento mais. E deixa eu te dizer algo com toda a verdade. Essa é uma das orações mais poderosas que existem, porque Deus não se move por palavras perfeitas. Ele se move por corações sinceros. Ele não espera discursos bonitos, ele espera a entrega verdadeira. E nesse exato momento, enquanto você lê isso, mesmo que ninguém saiba o que você está passando, Deus sabe, Ele conhece cada pensamento que você tentou esconder, cada lágrima que você segurou, cada noite que você perdeu tentando entender o porquê de tudo isso. E mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, Ele não foi embora. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. É nesse silêncio que Ele trabalha no invisível. É nesse silêncio que Ele fortalece o que você ainda não consegue ver. É nesse silêncio que Ele prepara algo que sua mente ainda não entende. Mas o problema é que a dor faz a gente esquecer disso. A dor faz a gente pensar que acabou, que não tem mais saída, que nada vai mudar. E é aí que a fé começa a enfraquecer. Não porque Deus deixou de agir, mas porque o coração começou a duvidar. Talvez você esteja nesse ponto agora, entre acreditar ou desistir, entre continuar ou simplesmente parar. Mas escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Se você ainda está de pé, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas, é porque existe algo dentro de você que ainda não morreu. E isso tem um nome: fé. Pode estar pequena, pode estar fraca, pode estar quase apagando, mas ela ainda está aí, e uma fé pequena, nas mãos de Deus, pode mover tudo. Talvez você não precise de uma resposta agora. Talvez você não precise entender tudo. Talvez o que você precisa é apenas voltar ao lugar da entrega, não aquela entrega de palavras, mas aquela que diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu continuo. Eu estou cansado, mas ainda acredito. Porque quando você diz isso, algo muda, não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. E quando algo muda dentro, tudo começa a se alinhar por fora. Existe uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não faz sentido lógico, uma paz que não vem de respostas, uma paz que vem da presença. E essa paz começa exatamente quando você para de lutar sozinho. Respira fundo agora. E se você puder, feche os olhos por um momento e diga, mesmo que em silêncio: Deus, eu estou aqui. Sem máscaras, sem força, sem tentar ser perfeito, apenas presente. Porque é nesse lugar que Deus começa a reconstruir você, não da forma que você espera, mas da forma que você precisa. E mesmo que tudo pareça quebrado agora, nada está perdido. Deus não trabalha com finais destruídos, Ele trabalha com recomeços. E talvez esse momento de dor, de silêncio, de confusão, não seja o fim da sua história. Talvez seja o começo de algo muito maior do que você imagina. Se essa mensagem falou com você, não ignore isso. Isso não foi por acaso. Escreva agora nos comentários: Deus, eu ainda estou aqui, mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo em silêncio. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe essa mensagem. Existe um momento, depois do cansaço, depois das lágrimas, depois de você finalmente parar de tentar controlar tudo, em que algo começa a mudar. Não é barulho, não é um milagre visível imediato, não é uma resposta clara como você esperava. É algo mais profundo. É como se,
no meio do silêncio, uma voz suave começasse a surgir dentro de você, não nos ouvidos, mas na alma. Uma voz que não grita, mas acalma. Uma voz que não pressiona, mas sustenta. E ela diz: eu nunca te deixei. E por um instante, tudo dentro de você para, porque no fundo, é isso que você mais precisava ouvir. Não uma explicação, não um porquê, mas uma presença. Porque existem dores que nenhuma resposta resolve. Mas a presença de Deus cura. Talvez você ainda esteja enfrentando os mesmos problemas. Nada mudou do lado de fora. As lutas continuam, as incertezas ainda existem, o futuro ainda parece indefinido, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. A ansiedade começa a perder força, o medo já não domina como antes, e aquela sensação de desespero começa a se acalmar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você começou a perceber que não está sozinho, e isso muda tudo. Mas porque você começou a perceber que não está sozinho, e isso muda tudo. Porque quando você entende que Deus está com você, a caminhada pode até ser difícil, mas deixa de ser insuportável. É nesse ponto que muitos desistem, porque confundem silêncio com abandono. Mas você decidiu ficar, decidiu permanecer, decidiu confiar, mesmo sem sentir. E essa decisão é espiritual. É invisível aos olhos, mas poderosa no céu, porque fé não é sentir vontade. Fé é continuar, mesmo quando não há vontade. Fé é permanecer, mesmo quando tudo diz para ir embora. Fé é dizer: Deus, eu não estou bem, mas eu não vou soltar a tua mão. E quando você faz isso, Deus começa a fazer algo em você que ninguém vê. Ele começa a curar partes da sua alma que você nem sabia que estavam feridas. Feridas antigas. Palavras que marcaram. Momentos que te quebraram por dentro. Tudo aquilo que você guardou. Tudo aquilo que você tentou esquecer. Tudo aquilo que ainda doía em silêncio. Começa a vir à tona. E pode parecer estranho, porque às vezes dói mais antes de curar. Mas é porque Deus não trata superficialmente. Ele vai na raiz. Ele não apenas alivia a dor, ele transforma você através dela. E nesse processo, você começa a perceber algo incrível. Você está ficando mais forte, não de um jeito duro, frio, distante, mas de um jeito firme. Um tipo de força que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende de tudo estar bem, uma fé que não depende de sentir. E isso é crescimento espiritual. Você começa a falar menos e sentir mais. Começa a reagir menos e confiar mais. Começa a entender que nem tudo precisa de resposta, porque Deus já está no controle. E aos poucos, aquela pessoa que estava quebrada começa a ser reconstruída. Não da noite para o dia, mas dia após dia. O que antes te abalava já não tem o mesmo poder. O que antes te fazia cair, agora te faz refletir. O que antes parecia o fim, agora começa a parecer um processo. E talvez, pela primeira vez, você esteja entendendo algo profundo. Deus não estava te ignorando. Ele estava te preparando. Preparando seu coração, fortalecendo sua fé, alinhando seu interior. Porque existem coisas que você pediu, que só podem ser entregues quando você estiver pronto para sustentar. E Deus, por amor, não entrega antes do tempo, porque bênção fora do tempo vira peso. Mas no tempo certo, vira propósito. E agora, mesmo sem perceber totalmente, você está sendo alinhado com algo maior. Talvez ainda existam dúvidas, talvez ainda existam dias difíceis, mas agora existe algo diferente. Você já não quer desistir como antes. Porque no fundo, você começou a sentir Deus de novo. E quando alguém sente Deus, mesmo que seja de forma leve, isso reacende tudo. A esperança volta, a fé respira, a alma se levanta, e mesmo que o caminho ainda seja longo, você já não está mais perdido. Você está sendo guiado, e talvez você ainda não veja o destino, mas já não está mais andando sozinho. Se você sentiu essa mudança dentro de você enquanto lia, isso não é coincidência. Declare agora: Deus está comigo, mesmo em silêncio. Escreva isso.
Sinta isso, viva isso, e se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa reencontrar a presença de Deus, porque tem gente que só precisa de um sinal para voltar a acreditar. Chega um momento na caminhada em que você olha para trás e percebe que sobreviveu a dias que achou que não conseguiria suportar, dias em que você pensou em desistir, noites em que você chorou em silêncio, momentos em que você acreditou que tudo tinha acabado. Mas não acabou. Você ainda está aqui. E isso já é um milagre, porque a verdade é que você não saiu ileso. Você mudou. Algo dentro de você foi quebrado, mas também foi reconstruído. Você perdeu certezas, mas encontrou algo mais forte: dependência de Deus. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Não porque todas as respostas apareceram, mas porque você já não precisa de todas elas. Você começa a entender que nem tudo que foi perdido era para permanecer, que nem tudo que foi tirado foi castigo, e que nem todo silêncio foi ausência. Algumas coisas precisaram ir para que você não permanecesse preso no mesmo lugar. Algumas dores precisaram acontecer para que você despertasse para algo maior. Alguns processos foram necessários para que você se tornasse alguém mais forte, mais consciente, mais espiritual. E mesmo sem perceber na época, Deus estava em cada detalhe, nos dias bons e principalmente nos dias difíceis, porque foi na dor que você orou como nunca, foi no vazio que você buscou como nunca, foi no silêncio que você aprendeu a ouvir como nunca. E agora, você não é mais a mesma pessoa de antes. Você não depende mais de tudo dar certo para ter paz. Você não precisa mais controlar tudo para se sentir seguro. Você aprendeu algo que muitos passam a vida inteira sem entender. A verdadeira força não vem de ter controle, vem de confiar. E confiar, não quando tudo está bem, mas quando nada faz sentido. Você começou essa jornada cansado, quase sem fé, quase desistindo. E agora, mesmo que ainda existam desafios, existe algo dentro de você que ninguém pode tirar. A certeza de que Deus esteve com você o tempo todo. E essa certeza sustenta, fortalece, renova. Talvez o milagre que você tanto esperava não tenha vindo da forma que você imaginou. Mas olha o que aconteceu com você. Você está mais forte, mais consciente, mais conectado. Você aprendeu a orar de verdade. Aprendeu a depender. Aprendeu a confiar sem ver. E isso é um milagre. Porque Deus não está apenas interessado em mudar situações. Ele está interessado em transformar você. E quando você é transformado, tudo ao seu redor começa a mudar também. Talvez mais devagar do que você gostaria, mas de forma mais profunda do que você imaginava. Agora você entende que não era o fim. Era um processo, não era abandono, era preparação, não era silêncio vazio. Era Deus trabalhando em você. E se Ele fez tudo isso até aqui, Ele não vai parar agora. O que começou em você vai ser concluído. O que foi plantado em dor vai florescer em propósito. O que foi vivido em silêncio vai se tornar testemunho. E um dia, você vai olhar para alguém que está passando pelo que você passou e vai dizer com autoridade: eu sei como dói, mas Deus não te abandonou. E essa pessoa vai continuar, porque viu em você a prova viva. E é assim que Deus faz. Ele transforma a dor em propósito, processo em força, silêncio em fé. E agora, se existe algo que você precisa fazer, não é entender tudo, é apenas continuar. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um passo de cada vez, sabendo de uma coisa: Deus nunca saiu do seu lado, nem no silêncio, nem na dor, nem na dúvida. Ele estava lá, e ainda está. Se essa jornada tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança, porque às vezes, uma mensagem pode impedir alguém de desistir. E se essa palavra falou com você, não pare por aqui. Continue buscando, continue orando, continue acreditando, porque o que Deus começou, Ele vai terminar.